Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos hoje a festa de São Marcos, o Evangelista. Assim percebemos a diferença na liturgia. O branco da Páscoa dá lugar ao vermelho. Mas por que vermelho? Porque o vermelho simboliza o sangue dos mártires. E Marcos, como um grande ouvinte de São Pedro, discípulo de Pedro, escreveu o Santo Evangelho e viveu na carne o que é realmente escolher seguir a Cristo, derramar o sangue por Ele. E assim aconteceu com João Marcos. Sim, João Marcos. Este é o nome deste evangelista. Possivelmente um nome hebraico ou aramaico e o outro grego. Esse era o costume. Mas para nós ficou Marcos. Marcos, então, é o primeiro a escrever o Evangelho. E não é o primeiro escrito do Novo Testamento, porque nós temos a carta de Paulo, uma carta de Paulo que é antes do Evangelho de São Marcos. Mas qual a finalidade, então, desse Evangelho? Qual a finalidade, então, deste homem ao escrever este pequeno Evangelho que tem 16 capítulos? O menor, o maior é Mateus, 28 capítulos. Marcos só tem 16. João 24, Lucas 21. Qual a finalidade de Marcos ao escrever este Evangelho aproximadamente no ano 66 adiante? Já tinha uns 30 e poucos anos da idade do padre, mais do que o padre, que o Cristo havia morrido. E assim, alguém precisava escrever sobre Jesus Cristo. Quem é este homem? Porque senão a história ia ficar caduca. Vocês que têm mais de 30 anos, no dia 25 de abril de 1900 e lá vai bolinha, 94, ou um pouquinho antes, 90. O que vocês estavam fazendo? Eu era um projeto de Deus, porque nem nascido eu era. Nós não lembramos o que nós fizemos há 30 anos atrás. Imaginem alguém escrevendo uma história de 30 anos atrás. Marcos teve essa missão de escutar aquilo que Pedro havia dito
havia vivido. E assim é narrado o Evangelho, com a pergunta: quem é Jesus? O Filho de Deus. E o evangelista Marcos inicia o seu evangelho de uma forma diferente. João no deserto, João Batista no deserto: eis a voz que clama no deserto, citando Isaías: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Por isso que Marcos é simbolizado pelo leão. Aqui, na ermida da padroeira, nós temos 4 cruzes no presbitério. Ali está uma cruz com a vela acesa, a vela do leão alado. São Marcos. Eis a voz que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor. O leão era o animal que rugia no deserto. Lucas é simbolizado pelo touro, porque fala de Zacarias prestando sacrifícios no templo. Mateus é o homem, porque Mateus inicia seu evangelho com a genealogia de Jesus. João é a águia, aquele animal que vê do alto. Assim, Marcos escreve esta saga com 16 capítulos, para mostrar quem era o Filho de Deus, Jesus de Nazaré encarnado, o próprio Deus encarnado na pessoa do Filho, para a salvação da humanidade. Assim, este homem escreve seu evangelho. E agora, vamos entender a conclusão deste evangelho, porque hoje lemos o capítulo 16. Jesus ordena aos discípulos: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que for batizado será salvo, aquele que não for batizado já está condenado. E estes serão sinais. Quais são os sinais? Expulsarão demônios em meu nome. Alguns de nós temos o poder exorcista, vocês sabiam? Porque às vezes a gente fala algumas coisas, o povo começa a entortar os olhos. Tem muita gente que é assim. Você fala uma coisinha, a pessoa já entorta os olhos. Não concorda? Faz careta. A verdade incomoda. A verdade provoca. E não quer dizer que tem gente que esteja possuída pelo demônio, porque existe a possessão demoníaca, mas tem a manifestação demoníaca. Cuidado com o demônio. Ele parece que, diferentemente da primeira leitura, que Pedro fala que ele nos rodeia como um leão, o demônio nos rodeia como um gatinho manso, querendo carinho. E às vezes a gente dá comida, alimenta, coloca dentro de casa. Quando eu era criança, quando o padre falava muito palavrão, a mãe falava: para de falar palavrão, menino. Você está traindo o inimigo para dentro de casa. E não é que minha mãe estava certa? Se você xinga demais, se você só fala coisa ruim, você atrai coisa ruim para a sua vida. Prestemos atenção se nossas falas, se aquilo que nós pensamos, como nós agimos, são posturas divinas ou satânicas. Porque Deus, pelo batismo, através da igreja, nos concedeu o poder de exorcizar muitos demônios. O demônio da mentira, o demônio da indiferença, o demônio da descrença, o demônio da desunião, o demônio da própria palavra, diabolos do grego, da divisão. Mas normalmente Satanás não vem pessoalmente, não. Ele manda os discípulos:
para torrar a paciência da gente, para a gente cair. Porque, como disse em algumas homilias passadas, todo dia ele abre concurso e muita gente se inscreve no concurso para infernizar a vida dos outros. E nós, como batizados, somos convidados a exorcizar esses tipos de demônios na nossa sociedade. Falarão línguas diferentes. Prestemos atenção e recordemos o que aconteceu em Pentecostes, onde os discípulos conseguiram compreender tudo aquilo que as pessoas de diversas gerações, de diversos lugares, melhor dizendo, falavam. Vivi uma experiência muito interessante no ano de 2013, nem seminarista eu era. Fui na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. E que beleza, ao perceber pessoas de diversas nações se comunicando através da linguagem do amor, através da linguagem da fraternidade, através do olhar, através dos gestos. Aquele que escolhe seguir a Jesus Cristo se comunica pelo Evangelho, se comunica pela fé, porque a mesma liturgia que aqui celebramos, lá na Terra Santa estão celebrando, lá em Roma estão celebrando. Por isso que nós somos Igreja Católica, que nós estamos espalhados no mundo inteiro, e a liturgia é única. O rito pode até mudar um pouquinho, mas a palavra de Deus é uma só. Por isso que nós nos comunicamos. Se acontecesse isso hoje, pegassem serpentes, bebessem veneno e nada aconteceria. Isso poderia acontecer? Sim, e realmente acontece, porque tem muita gente que faz papel de serpente na vida da gente. Rasteja, é baixo, inocula veneno na gente aos poucos, contamina. Tem um filme pagão que o padre gosta muito de assistir, Senhor dos Anéis. E lá é narrado um rei que foi contaminado por um regente e se tornou um verme, um zumbi. Quantas pessoas fazem isso na nossa vida? Nada tá bom. Tudo que a gente fala, a pessoa contraria. Tudo que a gente faz está errado. Nada que a gente faz presta. E às vezes as pessoas falam tanto isso que acaba até convencendo a gente, né? Serpentes. Pessoas que inoculam veneno na gente aos poucos. Agora, se você convive com serpente, ou uma ou outra, ou você cria anticorpo do veneno, ou você se torna uma outra serpente. A escolha é nossa. Assim, lembro a história de uma ovelha. A ovelha foi picada por uma cascavel. A cascavel picou logo o focinho da ovelha. E logo o focinho da ovelha ficou inchado igual uma tromba de elefante. Mas a ovelha não morreu. Porque o soro antiofídico é feito de sangue de ovelha. E assim, por mais que o veneno possa ter inchado a ovelha, ela sobreviveu. Não deixe que o sangue se contamine pelos venenos que cospem na nossa cara. Vençamos o inimigo e lembremos que somos filhos do Cordeiro Santo, puro, imaculado e imolado. Assim, tenhamos também consciência do poder da nossa fé e da nossa oração.
Quantas pessoas pedem as nossas orações porque estão enfermos? Tenha fé. Não reze simplesmente porque a pessoa fala: reza por mim, padre, eu vou rezar. Reze com fé, porque Deus escuta a prece do humilde, como nós ouvimos na primeira leitura da carta de Pedro. Deus escuta a sua prece. A prece mais simples, Deus escuta. E nós, assim na terra, nos tornamos intercessores daqueles que pedem as nossas preces. Muitos de nós temos o poder, não vou dizer de curar um câncer, mas de, através de um cuidado, de uma palavra, salvar alguém da morte, da depressão, da ansiedade, que perdeu o brilho no olhar. Nós operamos muitos milagres, mas às vezes estamos cegos e não conseguimos curar nem a nós mesmos. Prestemos atenção no poder que nós recebemos do Cristo pelo batismo. Somos sacerdotes, sacerdotisas, profetas e profetisas, reis e rainhas. Agora, se sua fé for algo que nem você acredita, tudo isso perdeu sentido. Marcos escreve o seu evangelho para que conheçamos quem é o Filho de Deus. Você realmente o conhece? Você realmente faz a experiência com Ele? Então está na hora de agir e colocar a fé em prática através da oratio, da oração.